A cidade de Sardes foi reconhecida por suas indústrias, por assim dizer, de lã e de tinturaria, no aspecto econômico. No aspecto religioso, havia um culto de mistério desenvolvido nessa cidade em dedicação a uma deusa. E esse culto de mistério se caracterizava por um grande apelo à imoralidade. E é em uma cidade com esses ingredientes que nós encontramos a igreja que recebe a carta que vamos ler em seguida. Tinha negócios, tinha muitas pessoas que passavam por ela, quer seja porque moravam lá ou porque iam realizar os seus negócios, e que recebia gente com as mais variadas formas de credo no aspecto religioso, tentando oferecer algo que realmente pudesse atrair essas pessoas que passavam pela cidade. Fique comigo nesta breve mensagem, quando vamos meditar a respeito do texto do Apocalipse que registra a carta que é endereçada para Sardes. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a carta que a igreja tem o nome de que vive, mas está morta. Isso quer dizer que havia uma grande atividade na igreja. Pelo menos no início do trabalho missionário por ali, havia muita coisa. E algumas pessoas dessa comunidade se alegravam com essas primeiras obras, ou de algumas que ainda permaneciam como sendo realizadas pela igreja, mas que espiritualmente não eram mais tão reconhecidas pelo Senhor. Não adiantava essas obras grandiosas no passado, ou até mesmo obras fantásticas aos olhos humanos naquele momento da igreja. Era necessário obras que fossem de acordo com o interesse do Senhor naquele momento histórico. Muitas vezes nós vivemos exatamente isso. Nos envolvemos em muitas atividades na igreja e até pensamos que estamos fazendo pelo Senhor. Mas o simples fato de uma obra parecer boa não é requisito para agradar ao Senhor. Além de fazer uma boa obra, temos que fazer aquilo que o Senhor realmente quer que seja feito naquele momento. Por isso eu insisto que o nosso trabalho é apenas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É obedecer a esse mandamento. E o Senhor, então, através do Espírito Santo, irá realizar em nossa vida, e a partir da nossa vida, a obra correta que deve ser realizada. O Senhor fará em nós e através de nós o que for certo naquele momento, de acordo com a vontade dele. E ainda há quem tenha caído em erro nesse momento da comunidade. Esses precisam ser confirmados, como diz o versículo 2. Isso é, devem manter seu trabalho vigilante no que é a vontade do Senhor. E mais, no verso 3, vemos a expressão lembra-te. Em muitos momentos era importante para aquela comunidade isso. E para cada um de nós também é importante. Lembrar do que o Senhor já fez em nossa vida e a partir da nossa vida. Ter na lembrança tanto o que o Senhor já fez em nós, como a partir de nós, e mais. Lembrar o que Ele já fez com grandes servos que dão testemunho, tanto em nossas comunidades de fé, em livros, ministrações e, claro, nas páginas da Bíblia. Falar a essa comunidade que tinha em sua cidade a questão econômica da tinturaria sobre permanecer com vestes brancas é muito significativo. Aquelas pessoas conheciam bem o que era uma roupa branca e sabiam que poderia ser feito numa tinturaria. Hoje compramos ou ganhamos roupas das mais variadas cores e já sabemos a diferença. Imagina entre pessoas que dominavam a técnica, e no mundo antigo, com mais limitações do que hoje em dia, é claro, mas dominavam a técnica da tinturaria. Eles reconheceriam facilmente. E hoje não é diferente. Nós devemos tomar cuidado para não nos contaminarmos com as coisas do mundo, principalmente aquelas que nem parecem erradas, que possuem até um apelo demonstrando que pode ser bom, pode ser sério, importante, mas que se avaliarmos de acordo com a palavra, pode não ser.
E mais ainda, devemos tomar cuidado com um ativismo evangélico exagerado. Devemos nos envolver sempre em mais atividades, mas precisamos saber se estamos fazendo apenas para ocupar o nosso tempo ou porque estamos realizando porque é a vontade do Senhor para a nossa vida naquele momento. Quem tem ouvidos espirituais consegue ouvir o que o Espírito diz e realiza a melhor obra da melhor forma, pois será o próprio Espírito agindo, e com ele não há erro. Você crê nisso? Conta lá nos comentários. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.